Os Espíritos, amante do bem, trabalhador na seara do Cristo, preparou esse ambiente com tanto carinho para nos receber. Então é motivo de alegria para todos nós. Este momento em que assentamos na cadeira, eles começam o seu trabalho de chegar a cada um de nós, sentindo as nossas vibrações, sentindo o que nós precisamos, e em nome de Jesus, eles nos ajudam com tanto amor. A nossa vida na Terra, às vezes parece uma turbulência sem fim, dado a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Às vezes achamos que o mundo que nós vivemos não tem soluções. Tem sim. Sabem por quê? Porque a espiritualidade que trabalha com Jesus jamais perdeu a confiança em cada um de nós. Trabalha com Jesus para que cada um de nós possamos alcançar a nossa libertação espiritual. Então, acreditamos no nosso potencial. Acreditamos que Deus jamais perdeu um olhar para cada um de nós. Mas Jesus veio à Terra para nos trazer ânimo, coragem, para nos chamar a atenção a desenvolver a fé que aquece a alma. Mas o que é interessante na observação que precisamos fazer, que a fé, ela tem uma companheira chamada razão. Imaginam vocês, a fé sem a razão. Como comporta a fé? É uma fé vacilante. Às vezes falamos assim, eu tenho fé que tudo vai dar certo na minha vida. Eu tenho fé em Deus. Mas basta vir a turbulência, essa fé, ela vacila. E às vezes entramos na descrença. Por quê? Por falta da razão. Fé e razão é o descobrindo o sentido da vida. A fé, ela tem que ser raciocinada. E a fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão em todos os tempos. Então, fé, ela tem que ser racional. Você tem que raciocinar o porquê que eu acredito. Ah, mas eu acredito porque alguém falou. Este alguém falou, mas e você? O que pensa? É importante nós observarmos que, às vezes, não só na casa espírita, ou em qualquer conversa que a gente tem com as pessoas, a pessoa fala alguma coisa pra gente e a gente acredita. Mas por que você acredita? Ah, porque o fulano é importante, o fulano é estudado, então ele tem voz ativa, ele falou, a gente tem que entender. Mas como é que nós vamos entender? Sem raciocinar aquelas informações que vêm de fora para dentro. Porque a sabedoria é a gente pegar o fora, trazer para dentro e filtrar em nós, para nós descobrirmos. Quando a gente fala assim, eu tenho fé, Deus é amor, mas a razão nos chama a observação. Como que a gente acredita que Deus é amor? Muitas vezes, irmãos, a gente fica preso numa fé vacilante e esquece de consultar o nosso íntimo. Às vezes nós falamos assim, eu quero encontrar Deus, mas a gente não mergulha na interioridade. Nossa, e aí não encontramos Deus. Deus habita no íntimo de cada ser. E é preciso que a gente desenvolva a fé e a razão para poder entender melhor como Deus age na nossa vida.
E para desenvolver a fé, é preciso da vontade. A vontade é aquela faculdade de querer, é o talento, a necessidade física e moral. Quando a gente está aqui na experiência da carne, nós falamos assim, desde pequeno, eu tenho vontade de ser um doutor. Então, esta vontade, esta movimentação é que faz o cidadão a tomar gosto para a vida. Aí ele corre atrás do seu sonho, pela vontade. Eu vou conseguir. Aí ele começa a sua peregrinação em busca desse ideal de ser um médico, de ser um psicólogo, de ser um gerente de uma empresa. Tudo começa pela vontade. Mas é natural a gente buscar o melhor para nós aqui na Terra, de ser uma pessoa bem-sucedida, para que a gente tenha o sustento e possa ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Estamos aqui na Terra para isso, mas também precisamos ter a vontade no campo da moral. Como eu gostaria, como eu gosto de buscar exercitar o bem. Então essa vontade começa a aguçar em nós, essa movimentação no sentido das coisas divinas. Porque não adianta a gente falar assim, eu tenho vontade de ser igual a Jesus. Mas a gente não movimenta, não sai das mesmices, aí não há avanço. E a vontade é exatamente aquele sininho que toca. O que te impede de ser como Jesus? O que te impede? Arregaça as mangas, vai à luta, trabalha na construção do bem dentro de você, que você vai conseguir chegar a um patamar espiritual mais avançado. Estamos aqui neste treinamento na Terra, é exatamente para nós exaltar a divindade em cada um de nós. Mas ficar só na vontade não basta. Quando a gente tem a vontade, logo vem o pensamento. O pensamento é muito importante a gente observar como nós estamos pensando. Porque o pensamento, ele tem uma magia extraordinária na nossa vida. Por quê? Porque o pensamento, ele é um ato de querer. É um ato de querer. E a gente, quando quer pensar no bem, é uma graça. Quando nós pensamos, nós plasmamos energias, boas ou más. Aí, o que acontece? No mundo que nós estamos estagiando, o que acontece? Existem pessoas boas encarnadas, existem pessoas equivocada na vida, encarnada, que só pensa em si, que só pensa em prejudicar o próximo. E tem também, no mundo espiritual, espíritos desencarnados que vibram constantemente no mal, que semeia pensamentos negativos. E há espíritos benfazejos que trabalham na seara do Cristo, que semeia o amor. Então, no mundo que nós estamos vivendo, está repleto de energias boas e de energias más. De acordo com o nosso pensamento, nós sintonizamos com determinada classe de espíritos. Como fugir da obsessão? Prestar atenção nos nossos pensamentos, porque muitas vezes surge um pensamento negativo. É como a gente falasse, veio um pensamento negativo, e a gente passa a alimentar esse pensamento. Nós vamos associar com quem? Com os espíritos negativos, inferiores. A mesma coisa acontece no sentido dos espíritos bons. Então, quem pensa no bem, quem age no bem, tem a companhia de bons espíritos. Então, quem está equilibrado emocionalmente, quem tem os seus pensamentos equilibrados, o obsessor não tem muito acesso, não.
Ele pode tentar de todo jeito para roubar a nossa paz. Mas se a gente está conectado no que é bom, no que é divino, a gente foge da obsessão. Então, às vezes acontece, a gente fala assim, eu sou fraco demais, sabe? Eu sou um pobre coitado, eu preciso de Jesus na minha vida. Mas quando a gente olha o pensamento da gente, como é que ele está? O Emmanuel fala uma coisa extraordinária. Se você quer saber se está evoluindo, observa os seus pensamentos. Sabe por quê? Que a gente deve preocupar muito em pensar no bem? Porque um pensamento ruim desenvolve sentimento ruim. Porque o sentimento, ele alimenta o pensamento. Aí você fala, mas como? Quando a gente olha para alguém e tem um pensamento negativo, quando você começa a cobiçar o outro, logo vem um sentimento contrário ao amor. Quando você pensa no bem, você olha para o outro e fala, que beleza, que Deus te abençoe, que você continua sendo essa pessoa saudável, mas sem cobiça. Aí a gente atrai entidades boas para nos ajudar. É por isso que Jesus, quando veio à Terra, ele fala assim, orai e vigiai, para não cair em tentação. É porque a gente às vezes deixa a porta aberta e entra na nossa casa quem quer. Não, a gente precisa tomar conta da nossa vida. A minha casa, quem manda sou eu. Na sua casa, quem manda é você. Então é preciso a gente saber escolher as nossas companhias, tanto no campo material como no campo espiritual. É por isso então que a gente deve vigiar o pensamento constantemente, para termos equilíbrio na vida. E assim, nós vamos sabendo entender que pensamento e sentimento trabalham juntos. Imagina Jesus, quando aqui esteve, dando a sua aula de vida, ele pensava no bem, trabalhava no bem, então ele não preocupava com nada. As pessoas ofendiam ele e ele não estava nem aí. Eu estou ligado com o Pai. Se eu estou com o Pai e ele está comigo, então nada me faltará. E a gente tem que aprender a ter essa fé raciocinada. Eu estou bem, eu acredito, e a gente luta para manter, eu acredito. Até que um esforço muito grande pela vontade, a gente passa a pensar assim, eu tenho a certeza que Deus está comigo. Aí você pode até falar assim, mas como é que você tem essa certeza que Deus está com você? Porque você está bem, você está equilibrado, você pensa bem, age no bem, tem o prazer de angariar boas amizades, tem prazer de aprender a lição da vida e passar ela adiante. Isso é buscar o equilíbrio. Assim nós vamos percebendo que a vida é sempre uma escola. É também um hospital. Mas você fala, a Terra é escola, hospital? Sim, aqui nós aprendemos a viver melhor. Ela é um hospital porque nós ainda somos espíritos que ainda não alcançou o equilíbrio. Nós ainda não chegamos à condição que Jesus veio nos convidar. Vamos observar. Nós somos um oceano. E quando a gente olha assim no oceano e ficamos só na superfície dele, só vemos a superfície e mais nada. Mas o mergulho para o fundo do mar, vamos descobrir tanta coisa bela que a gente jamais percebeu
Então nós somos esse oceano. Precisamos buscar na nossa intimidade as belezas que Deus depositou em cada um de nós. O Milton Nascimento, o cantor, ele falou uma vez assim na sua música: eu sou um caçador de mim. E realmente nós somos caçador de nós mesmos. Nós somos o caçador de pedras preciosas que existe na nossa intimidade. Quando vamos para o garimpo, nós começamos a peneirar o que é bom, o que é ruim. A gente pega o que é bom, porque o que é bom começa a brilhar. E o ruim só traz o assédio do egoísmo e do orgulho. Aí a gente aprende a cultivar as pedras preciosas, que são as virtudes que Deus depositou em cada um de nós. É preciso buscar fé raciocinada. Também, quando nós orarmos, a oração deve ser feita com simplicidade, com humildade. É um olhar para dentro de nós mesmos. Assim, nessa busca de querer ser melhor, desenvolvemos a consciência. Essa consciência que nos chama a atenção 24 horas por dia. A consciência é a lucidez, é a luz que acende na alma, é o senso de responsabilidade, é a voz íntima que aprova e reprova o nosso comportamento. A consciência, ela deve ser desenvolvida em nós para que a gente não seja colhido de surpresa no mundo espiritual. Às vezes, o indivíduo está tão compenetrado nas coisas da terra, esquecendo as coisas de Deus, que também é dele, e ele sofre amargamente aqui na terra. Por quê? Porque quem sofre tem por trás o egoísmo. Eu sou um pobre coitado porque eu trabalho igual um louco e não prospero na vida. O fulano, com uma facilidade incrível, está melhor do que eu, pobre coitado que sou. E a gente fica preso nessas paixões inferiores e esquecemos da vida. Falamos assim: eu vou empurrar a vida com barriga. E quanta gente barrigudo aí achando que vai empurrar a vida com a barriga. Mas não é por aí. Outros falam assim: deixe a vida me levar. Amigos, isso é um perigo tão grande, sabe por quê? Porque as pessoas que estão desequilibradas moralmente, ela não tem condições de falar, deixa a vida me levar. Mas agora, quem tem a certeza de que está no caminho certo, que está buscando a sua elevação moral, ele fala, deixa a vida me levar, porque a vida é o amor. Se o amor está crescendo em si, ele pode falar, eu sou senhor de mim mesmo. Ele é aquele cidadão que sabe falar o sim, sim e o não, não, na hora certa. E é assim que a gente vai buscando entender o recado de Jesus. Quando ele fala assim, sede logo perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Sabe por que Jesus falou assim? Porque a gente precisa descobrir a grandeza do nosso Pai. Precisamos acreditar que Deus jamais será superado. Como muitas pessoas acham, eu vou crescer, eu vou ser perfeito e vou ser igual a Deus. Jamais. Sabe por quê? Porque a vida nos ensina que quanto maior nós nos tornarmos, aos olhos de Deus, vamos ver que somos muito pequenos. Porque que nos falta entender como Deus é bom na nossa vida, é porque ainda somos pequenos.
Achamos que um dia seremos igual a Deus, mas não vamos ser. Porque quanto mais nós dilatamos a nossa visão espiritual, nós conhecemos melhor Deus. É por isso que Jesus fala: veja quem tem olhos de ver, ouçam quem tem ouvido de ouvir. Quando estamos na nossa plenitude de alma, nós olhamos a vida e contemplamos ela, tanto na alegria como na tristeza. Você fala: como é que eu vou contemplar a vida na tristeza? É um absurdo. Não! Quem já conheceu o mecanismo que leva a uma vida saudável, uma vida espiritual equilibrada, é capaz de entender que a dor faz parte do progresso. A dor está sempre nos chamando a observar algum erro que nós estamos cometendo na vida, porque Deus não castiga, Deus educa. É por isso que a gente fala novamente: fé e razão tem que estar caminhando junta, para que a gente possa compreender o verdadeiro sentido da vida. A fé é o maior tesouro da alma. É o sentido inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das suas faculdades. Nós temos uma riqueza enorme. É preciso valorizar essa riqueza. A riqueza espiritual é que nos faz alçar voo para mundos melhores. Então, nós somos um universo dentro de um universo maior. Quando a gente começa a governar o nosso universo, começamos a encantar, a descobrir Deus na nossa vida, porque a nossa ação é para o bem. Nós trabalhamos na construção de nós mesmos para nos tornarmos luz e ser um farol na vida do outro. Olha só: sede logo perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Sejamos perfeitos em tudo aquilo que a gente fazer. Todas as atividades que nós formos realizar, que sejamos um trabalhador digno, honesto, porque todo aquele indivíduo que semeia o bem, a vida encarrega de trazer o melhor. A nossa consciência vai nos fazer silenciar diante das turbulências da vida, para ouvirmos silenciosamente Deus falar conosco. Deus não grita, Deus fala de uma mansidão tão grande. Só aquele indivíduo que já aprendeu a desenvolver as suas habilidades para o bem, que já desenvolveu paciência, que já desenvolveu a calma, a humildade e a simplicidade, é capaz de abraçar Deus na sua intimidade. É capaz de falar: eu sou feliz porque hoje encontrei Deus na minha vida. Bendito é o amigo Jesus, que está sempre ao nosso lado, a nos ajudar a sermos criaturas melhores, independentemente da nossa posição social. Mas ele vem falar: bendito tu és, uma alma filha de Deus. Hoje você tem dificuldade de caminhar para o bem, mas nunca perde a fé. Acredita em você e você vencerá, porque eu venci o mundo e você é capaz de vencer as algemas do egoísmo e do orgulho e exaltar de dentro para fora a imagem viva de Deus, o nosso Pai. Vamos pensar assim. Não vamos pensar que o mundo que nós vivemos é uma desgraça. Não vamos pensar assim, não, porque a turbulência existe, porque o homem está deslocado, está afastado de Deus. Mas como é que podemos dar a nossa contribuição? Acendendo a nossa própria luz, para que sejamos um farol na vida de alguém. Começamos a pensar, a cuidar melhor das crianças,
para que ela possa crescer buscando dar uma grande contribuição para uma vida melhor na Terra. Não vamos esperar nada de ninguém, mas vamos fazer a nossa parte, porque cada um de nós somos responsáveis para cultivar uma vida de paz, de harmonia na Terra. Jesus está sempre conosco a nos ajudar. E Ele fala: ajuda-te, que os céus te ajudarás. Tenha vontade, tenha bons pensamentos, tenha uma consciência tranquila e deixe que o resto o Pai acrescenta. Queridos irmãos, tenha uma boa semana, cheio de amor, de carinho e de vontade de ser um pouquinho melhor.